Você já se sentiu invisível na vida do próprio filho? Já teve a sensação de que, depois de anos de dedicação, sacrifícios e amor incondicional, tudo que você recebe de volta é ingratidão e desrespeito? Se você está aqui, provavelmente está passando pela dor de ter um filho que parece não valorizar nada do que você fez por ele. Hoje, vou te mostrar a verdade crua sobre filhos ingratos e desrespeitosos. Uma verdade que ninguém tem coragem de falar, mas que você precisa ouvir. Porque o que eu vou revelar vai chocar você. Na maioria dos casos, a ingratidão dos filhos não é sobre ingratidão. É sobre algo muito mais profundo e complexo. Você vai descobrir as 3 causas ocultas por trás do comportamento ingrato e desrespeitoso dos filhos adultos. Vai entender por que seus sacrifícios podem ter se tornado a fonte do problema, não a solução. E, principalmente, vai aprender estratégias práticas baseadas na sabedoria milenar de Confúcio para transformar essa dinâmica destrutiva. Mas eu preciso te avisar desde já. Algumas das verdades que vou compartilhar vão mexer com crenças profundas que você tem sobre maternidade, sacrifício e amor. Você pode se sentir defensiva, irritada ou até mesmo atacada, porque vou questionar algumas atitudes que você sempre acreditou serem expressões de amor maternal. Porém, como dizia Confúcio, aquele que não está disposto a questionar suas próprias convicções nunca descobrirá verdades mais profundas. E a verdade mais profunda é que, muitas vezes, o que chamamos de ingratidão é, na verdade, uma reação a padrões relacionais disfuncionais que nós mesmas criamos. Se você tem coragem de olhar além da superfície, se está disposta a examinar sua própria contribuição para essa dinâmica, e, principalmente, se quer construir uma relação genuína de respeito mútuo com seu filho, não baseada em medo ou obrigação, mas em amor maduro, então este vídeo pode transformar completamente sua perspectiva sobre essa situação. Ao final, você não só vai entender o que realmente está acontecendo, como também vai ter um plano claro e específico para começar a reverter essa situação. Porque sim, é possível transformar um filho ingrato e desrespeitoso em alguém que genuinamente valoriza e honra você, mas não da forma que você imagina. Eu sou especialista em dinâmicas familiares complexas, baseadas na filosofia confuciana, e ao longo dos últimos 15 anos, tenho trabalhado com milhares de mães que enfrentaram exatamente essa situação. E posso te garantir que os casos que pareciam mais perdidos, aqueles em que os filhos pareciam completamente perdidos na ingratidão, foram justamente os que tiveram as transformações mais surpreendentes. Então prepare-se para uma jornada de descobertas que pode abalar suas certezas, mas que também pode libertar você e seu filho de um ciclo de dor e ressentimento que talvez já dure anos. Antes de começarmos, quero que você faça um exercício mental comigo. Pense no último episódio de ingratidão ou desrespeito do seu filho que realmente te machucou. Pode ter sido uma palavra, um gesto, uma atitude ou até mesmo uma ausência, como não ligar no seu aniversário ou não agradecer por algo importante que você fez. Agora, em vez de focar no comportamento dele, quero que você mergulhe no que você sentiu naquele momento. Foi raiva, tristeza, decepção, sensação de ser invisível, ou talvez algo mais profundo, uma sensação de que todos os seus anos de dedicação foram inúteis. Guarde essa emoção, porque ela é a chave para entender o que realmente está acontecendo nessa dinâmica. E mais importante, ela é a porta de entrada para a transformação que você precisa fazer. Confúcio dizia: quando apontamos um dedo para alguém, 3 dedos apontam para nós mesmos. Isso não significa que você é culpada pelo comportamento do seu filho, mas significa que você tem mais poder para mudar a situação do que imagina, desde que esteja disposta a olhar para sua própria contribuição para essa dinâmica. Vamos começar com a primeira verdade desconfortável sobre filhos ingratos.
Na maioria dos casos, a ingratidão não surge do nada. Ela é uma resposta a algo que está acontecendo na dinâmica familiar. E muitas vezes, essa algo são padrões que nós mesmas criamos sem perceber. A primeira causa oculta da ingratidão é o que eu chamo de sacrifício como controle disfarçado. Esta é provavelmente a causa mais comum e também a mais difícil de reconhecer, porque está envolvida numa camada de amor genuíno. O que é o sacrifício como controle? É quando usamos nossos sacrifícios pelos filhos como uma forma de criar obrigação emocional. É quando a mensagem subliminar por trás dos nossos atos de amor é: olha tudo que eu fiz por você, agora você me deve gratidão, obediência, presença, carinho. Isso pode se manifestar de formas muito sutis. Talvez você constantemente lembre seu filho dos sacrifícios que fez por ele. Eu trabalhei 2 empregos para pagar seus estudos. Eu abri mão dos meus sonhos pelos meus filhos. Eu nunca tive nada para mim, tudo foi para vocês. Ou talvez você use seus sacrifícios como justificativa para expectativas não negociadas. Depois de tudo que eu fiz, o mínimo que você podia fazer era me ligar mais. Com todo o amor que eu te dei, você deveria ser mais carinhoso. Eu merecia mais consideração depois de tanto sacrifício. O problema não está nos sacrifícios em si. Eles são frequentemente expressões legítimas de amor parental. O problema está em transformar esses sacrifícios em moeda de troca emocional. Quando fazemos isso, nossos filhos não se sentem amados incondicionalmente. Eles se sentem endividados. E ninguém gosta de viver numa relação onde se sente constantemente devedor. A resposta natural a essa pressão é a rebelião, que frequentemente se manifesta como ingratidão aparente. Confúcio nos ensina: o amor verdadeiro dá sem esperar retorno, porque encontra sua recompensa no próprio ato de amar. Quando nossos sacrifícios vêm com expectativas de gratidão específica, eles deixam de ser amor puro e se tornam investimentos esperando retorno. Vou contar sobre Margaret, uma mãe de 61 anos que trabalhou como faxineira durante 20 anos para pagar os estudos dos 2 filhos numa universidade particular. Ela constantemente lembrava os filhos desse sacrifício, especialmente quando eles não atendiam às suas expectativas. Eu quebrei as costas trabalhando para vocês estudarem e vocês nem me visitam nos fins de semana. Eu nunca tive férias na vida por causa dos seus estudos e você não pode nem me ligar todo dia. Eu poderia ter me casado de novo, mas escolhi ficar sozinha para me dedicar a vocês e agora vocês me abandonam. Os filhos de Margaret, hoje aos 35 e 32 anos, se afastaram progressivamente. Eles se sentiam sufocados pela cobrança constante de gratidão. Toda interação com a mãe se tornava uma lembrança de tudo que eles deviam a ela. O mais triste é que os filhos realmente eram gratos pelos sacrifícios da mãe, mas a forma como ela constantemente cobrava essa gratidão havia transformado um sentimento natural em uma obrigação pesada. Eles começaram a evitá-la, não porque não a amavam, mas porque toda conversa se tornava uma prestação de contas emocional. A transformação de Margaret começou quando ela entendeu a diferença entre dar por amor e dar para criar obrigação. Confúcio dizia: a generosidade verdadeira não mantém registro dos favores concedidos. Margaret precisou aprender a dar sem cobrança, a amar sem criar dívida emocional. Isso não foi fácil para ela. Significou abrir mão da sua principal fonte de poder na relação com os filhos. Significou confiar que o amor dela era valioso por si só, não pelos sacrifícios que ela havia feito. Mas quando ela parou de cobrar gratidão e começou a expressar amor incondicional, algo surpreendente aconteceu. Os filhos, liberados da pressão de pagar constantemente os sacrifícios da mãe, naturalmente voltaram a se aproximar e, curiosamente, começaram a expressar gratidão de forma espontânea, porque agora podiam fazer isso por amor, não por obrigação. A segunda causa oculta da ingratidão
É o que chamo de superproteção, gerando incompetência emocional. Esta causa é especialmente comum em famílias onde os pais fizeram tudo pelos filhos, tentando poupá-los de qualquer dificuldade ou sofrimento. Como isso funciona? Quando protegemos excessivamente nossos filhos das consequências naturais da vida, quando resolvemos todos os problemas para eles, quando não permitimos que eles desenvolvam suas próprias habilidades de enfrentamento, criamos adultos emocionalmente incompetentes. Esses filhos nunca aprenderam a valorizar o que têm, porque nunca precisaram lutar por nada, nunca desenvolveram resiliência porque nunca enfrentaram adversidades reais, nunca aprenderam o valor do esforço porque tudo sempre foi entregue pronto para eles. Isso pode se manifestar de várias formas. Talvez você sempre resolveu os conflitos dos seus filhos na escola. Talvez você sempre deu dinheiro quando eles precisavam, sem exigir responsabilidade. Talvez você fez as tarefas deles quando estavam muito ocupados. Talvez você os protegeu de todas as consequências das escolhas ruins que fizeram. A intenção era amorosa. Você queria poupar seus filhos do sofrimento que você passou. Mas o resultado não intencional foi criar pessoas que não sabem valorizar o que têm, porque nunca experimentaram não ter. Confúcio nos ensina: aquele que remove todas as pedras do caminho do filho não está preparando o filho para a vida, mas a vida para destruir o filho. Quando facilitamos tudo para nossos filhos, estamos, na verdade, os incapacitando para a vida adulta. Deixe-me contar sobre Ana Paula, uma mãe de 54 anos. Ela havia crescido numa família de muitas dificuldades financeiras e jurou que seus filhos nunca passariam pelo que ela passou. Trabalhou incansavelmente para dar aos filhos tudo o que ela não teve. Pagou escola particular, cursos, viagens, sempre deu o melhor de tudo. Quando os filhos tinham problemas na escola, ela ia resolver. Quando eles brigavam com amigos, ela intervinha. Quando eles queriam algo caro, ela comprava mesmo tendo que se endividar. O resultado foi 2 filhos adultos que não sabiam o valor de nada. Eles esperavam que a mãe continuasse financiando seus estilos de vida mesmo depois de formados. Quando ela não podia comprar algo que eles queriam, eles ficavam irritados, como se ela estivesse sendo injusta. Eles nunca agradeciam, porque na mente deles era a obrigação da mãe prover tudo. Afinal, era isso que ela sempre havia feito. Eles não tinham referência de esforço, sacrifício ou limitação financeira. O despertar de Ana Paula aconteceu quando o filho de 28 anos, desempregado, exigiu que ela pagasse uma viagem cara para ele. Quando ela disse que não tinha dinheiro, ele respondeu: "Então arranje, sempre foi sua obrigação cuidar de mim." Ana Paula percebeu que, tentando dar tudo aos filhos, havia criado pessoas que não sabiam valorizar nada. Ela havia confundido amor com facilitação total da vida. A transformação envolveu Ana Paula a aprender a dizer não e permitir que os filhos enfrentassem as consequências naturais de suas escolhas. Isso foi extremamente difícil para ela, porque contrariava todos os seus instintos maternais. Mas quando ela parou de resolver tudo para os filhos e começou a apoiá-los para que eles resolvessem seus próprios problemas, algo interessante aconteceu. Eles começaram a desenvolver competências que nunca haviam precisado desenvolver. E com essas competências veio um novo apreço pelo que a mãe sempre havia feito por eles. Confúcio dizia: "Dê um peixe a um homem e ele comerá por um dia. Ensine-o a pescar e ele comerá para sempre." Ana Paula aprendeu que o maior presente que podia dar aos filhos não era facilitar suas vidas, mas capacitá-los para viver suas próprias vidas. A terceira causa oculta da ingratidão é o que chamo de limites indefinidos criando desrespeito crônico. Esta causa está relacionada à nossa dificuldade de estabelecer e manter limites claros e consistentes com nossos filhos. Como isso se manifesta? É quando permitimos que nossos filhos nos tratem de formas que não aceitaríamos de nenhuma outra pessoa.
É quando toleramos falta de educação, agressividade ou desrespeito, porque eles são nossos filhos e mães sempre perdoam. Isso pode começar na infância com pequenas faltas de respeito que ignoramos ou desculpamos. Ele estava estressado. Ela não quis dizer isso. É só uma fase. Mas se esses comportamentos não são corrigidos consistentemente, eles se tornam padrões estabelecidos. Na vida adulta, isso pode se manifestar como filhos que falam com você de forma agressiva, que fazem exigências irreais, que não respeitam seus sentimentos ou necessidades, que tratam você como empregada em vez de mãe. O problema é que quando não estabelecemos limites claros, estamos inadvertidamente ensinando nossos filhos que eles podem nos tratar mal sem consequências. E quando alguém pode fazer algo sem consequências, eventualmente vai fazer. Confúcio nos ensina: respeito que não é exigido raramente é oferecido. Se não exigimos respeito dos nossos filhos, não podemos esperar que eles nos respeitem espontaneamente. Vou contar sobre Lúcia, uma mãe de 49 anos. Ela havia criado a filha com muito amor, mas com poucos limites. Sempre desculpava os comportamentos inadequados da filha. Ela está passando por uma fase difícil. Ela tem um temperamento forte. Ela não quis dizer isso. Quando a filha, já aos 26 anos, gritava com ela por qualquer frustração, Lúcia aceitava silenciosamente. Quando a filha fazia exigências financeiras irrazoáveis, Lúcia se endividava para atender. Quando a filha a culpava por problemas que eram responsabilidade dela mesma, Lúcia assumia a culpa. Lúcia justificava essa tolerância como amor incondicional. Mas o que estava acontecendo era que a filha havia aprendido que podia descontar suas frustrações na mãe sem nenhuma consequência. Lúcia havia se tornado a válvula de escape emocional da filha. O ponto de virada aconteceu quando a filha, numa crise de raiva por um problema no trabalho, disse para Lúcia: "Você é uma mãe inútil. Se eu sou assim, é culpa sua. Você arruinou minha vida." E Lúcia, como sempre, ficou em silêncio, absorvendo a agressão. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Lúcia percebeu que sua tolerância infinita não estava criando uma filha amorosa e grata. Estava criando uma filha que se sentia no direito de maltratá-la sempre que algo não ia bem na vida dela. A transformação de Lúcia envolveu aprender a estabelecer limites firmes, mas amorosos. Ela disse para a filha: "Eu te amo incondicionalmente, mas não vou mais aceitar ser tratada com desrespeito. Se você gritar comigo, eu vou embora. Se você me culpar por seus problemas, eu não vou discutir. Você pode contar comigo para apoio, mas não para ser seu saco de pancadas emocional." Inicialmente, a filha testou esses limites. Ela ficou ainda mais agressiva, esperando que a mãe voltasse ao padrão antigo de tolerância total. Mas Lúcia se manteve firme. Quando a filha gritava, ela saía. Quando a filha a culpava, ela não aceitava a culpa. Foi difícil para Lúcia manter esses limites, porque contrariava anos de condicionamento de boa mãe. Mas gradualmente, a filha percebeu que o padrão havia mudado, que ela não podia mais maltratar a mãe sem consequências. E algo surpreendente aconteceu. Quando a filha não podia mais descontar suas frustrações na mãe, ela teve que aprender a lidar com elas de forma mais madura. E quando ela percebeu que podia perder o apoio da mãe se continuasse a maltratá-la, ela começou a valorizar mais essa relação. Confúcio dizia: "O respeito mútuo é a base de todos os relacionamentos saudáveis." Lúcia aprendeu que amar incondicionalmente não significava aceitar qualquer tratamento. Significava amar a filha o suficiente para exigir o melhor dela. Agora que exploramos essas 3 causas ocultas, você provavelmente está se perguntando: como eu transformo essa situação? Como eu passo de ter um filho ingrato e desrespeitoso para ter um filho que genuinamente me valoriza e respeita? A resposta está no que Confúcio chamava de
transformação pelo exemplo próprio. Não podemos controlar diretamente o comportamento dos nossos filhos adultos, mas podemos controlar nosso próprio comportamento. E quando mudamos nossa forma de nos relacionar, inevitavelmente provocamos mudanças na dinâmica da relação. Vou te dar agora um método prático baseado nos ensinamentos confucianos que chamo de os 5 pilares da transformação relacional. O primeiro pilar é parar de cobrar gratidão e começar a merecer respeito. Isso significa deixar de lado todas as cobranças relacionadas aos seus sacrifícios passados e focar em se tornar uma pessoa que naturalmente inspira respeito e admiração. Em vez de dizer, depois de tudo que eu fiz por você, comece a demonstrar através das suas ações atuais que você é uma pessoa digna de respeito. Desenvolva seus próprios interesses, cuide da sua própria vida, seja uma pessoa interessante e realizada. Confúcio dizia, aquele que exige respeito raramente o recebe, aquele que o merece raramente precisa exigi-lo. Quando você se torna uma pessoa admirável por seus próprios méritos, seus filhos naturalmente começam a respeitá-la. O segundo pilar é estabelecer limites claros e mantê-los consistentemente. Isso significa decidir que comportamentos você vai aceitar e que comportamentos você não vai aceitar. Comunicar isso claramente e então manter essas posições sem exceção. Se você decide que não vai aceitar gritos, então sempre que seu filho gritar, você tem uma consequência predefinida. Talvez sair da conversa, desligar o telefone ou ir embora. Se você decide que não vai aceitar cobranças financeiras irrazoáveis, então você sempre diz não quando elas aparecem. A chave é a consistência. Seus filhos precisam saber que seus limites são reais, não sugestões que podem ser ignoradas quando conveniente. O terceiro pilar é transformar facilitação em capacitação. Em vez de fazer coisas para seus filhos, comece a ensiná-los a fazer por si mesmos. Em vez de resolver seus problemas, ajude-os a desenvolver habilidades para resolver seus próprios problemas. Isso pode ser difícil inicialmente, porque significa resistir ao impulso maternal de proteger e facilitar. Mas é essencial para que seus filhos desenvolvam a competência e a independência que os farão valorizar genuinamente seu apoio. O quarto pilar é focar no presente em vez do passado. Pare de referenciar constantemente os sacrifícios que fez no passado e comece a focar em construir uma relação saudável no presente. Isso significa deixar de lado o ressentimento pelos anos de ingratidão e trabalhar ativamente para criar novos padrões de interação baseados em respeito mútuo e amor maduro. O quinto pilar é amar sem necessidade de reciprocidade específica. Isso é talvez o mais difícil, mas também o mais transformador. Significa amar seus filhos sem esperar formas específicas de retorno desse amor. Você pode esperar respeito básico, educação e consideração. Esses são direitos humanos básicos. Mas você não pode esperar que seus filhos demonstrem amor da forma específica que você gostaria, na frequência que você gostaria ou nos momentos que você gostaria. Confúcio dizia, o amor maduro dá liberdade ao amado para escolher como retribuir esse amor. Quando você ama sem expectativas específicas de reciprocidade, você cria espaço para que seus filhos escolham livremente como se relacionar com você. Mas quero ser realista sobre esse processo. A transformação não acontece da noite para o dia. Seus filhos podem inicialmente resistir às mudanças que você está fazendo. Eles podem testar seus novos limites, ficar confusos com sua nova postura, ou até mesmo se afastar temporariamente. Isso é normal e esperado. Lembre-se de que vocês passaram anos, talvez décadas, construindo padrões disfuncionais de relacionamento. Esses padrões não vão se desfazer facilmente. A chave é a perseverança. Confúcio dizia, não importa quão lentamente você vá, desde que não pare.
Continue aplicando os 5 pilares consistentemente, mesmo quando não vir resultados imediatos. E lembre-se, o objetivo não é transformar seus filhos em pessoas gratas e respeitosas. O objetivo é se transformar numa pessoa que naturalmente inspira gratidão e respeito. A transformação deles é uma consequência natural da sua própria transformação. Agora, quero abordar uma questão que muitas mães me fazem. E se meu filho já está muito longe? E se ele já não quer mais falar comigo? E se o dano já está feito? Primeiro, quero que você saiba que nunca é tarde demais para começar a transformação. Mesmo que sua relação com seu filho esteja muito deteriorada, você ainda pode começar a implementar mudanças que eventualmente podem abrir portas para a reconexão. Segundo, lembre-se de que você não pode controlar se seu filho vai responder positivamente às suas mudanças, mas você pode controlar se você vai se tornar uma pessoa melhor através desse processo. E isso, por si só, já vale a pena. Terceiro, entenda que quando você genuinamente muda, você cria ondas energéticas que inevitavelmente afetam todas as suas relações. Seus filhos, mesmo à distância, vão perceber que algo mudou em você. E isso pode despertar curiosidade e abertura para a reconexão. Confúcio nos ensina: quando uma pessoa muda verdadeiramente, o mundo ao seu redor também muda. Sua transformação pessoal pode ser o catalisador para a transformação da sua relação familiar. Mas também quero ser honesta. Em alguns casos, especialmente quando houve danos muito profundos, a reconciliação total pode não ser possível. Alguns filhos podem escolher manter distância mesmo depois que você mudou. Se isso acontecer, lembre-se de que você ainda fez a coisa certa. Você quebrou padrões disfuncionais que poderiam ter se perpetuado por gerações. Você se tornou uma pessoa melhor. E você deixou a porta aberta para que, se seu filho algum dia escolher voltar, ele encontre uma mãe transformada. Agora, quero falar sobre algo muito importante: como lidar com a culpa e o ressentimento durante esse processo. Porque quando você começa a reconhecer sua própria contribuição para os padrões disfuncionais, é natural sentir culpa pelo que fez ou deixou de fazer. Confúcio nos ensina: a culpa pelo passado e a preocupação com o futuro são ladrões da paz presente. Você não pode mudar o que já foi feito, mas pode escolher fazer diferente daqui para frente. Em vez de se afundar na culpa, use esse reconhecimento como combustível para a transformação. Cada momento de clareza sobre erros passados é uma oportunidade de fazer escolhas melhores no presente. E também é importante lidar com o ressentimento pelos anos de ingratidão e desrespeito. É natural sentir raiva pelos sacrifícios não reconhecidos, pelo amor não retribuído, pelos anos de dedicação que pareceram ter sido desperdiçados. Mas carregar esse ressentimento é como carregar um veneno que só envenena você. Confúcio dizia: guardar raiva é como segurar um carvão em brasa, com a intenção de jogá-lo em outra pessoa. Você é quem se queima. Isso não significa que você deve fingir que não foi machucada ou que deve aceitar tratamento inadequado. Significa que você deve processar essas emoções de forma saudável para que elas não contaminem seus esforços de transformação. Busque apoio terapêutico se necessário. Converse com amigas que entendem sua situação. Escreva sobre seus sentimentos. Pratique atividades que te trazem paz e alegria. Cuide da sua própria saúde emocional enquanto trabalha na transformação da relação. Agora, quero compartilhar com você algumas estratégias específicas para lidar com comportamentos ingratos e desrespeitosos quando eles ocorrem. Porque mesmo depois que você implementar as mudanças, ainda pode haver episódios isolados de comportamento inadequado. A primeira estratégia é responder em vez de reagir. Quando seu filho se comporta de forma ingrata ou desrespeitosa, seu instinto pode ser reagir emocionalmente, ficar brava, defender-se ou atacar de volta. Mas isso só perpetua o ciclo disfuncional.
Em vez disso, faça uma pausa, respire fundo e escolha conscientemente como responder. Você pode dizer algo como: vejo que você está frustrado, mas não vou aceitar ser tratada dessa forma. Vamos conversar quando você puder falar comigo com respeito. A segunda estratégia é não se defender, mas também não aceitar. Quando seu filho faz acusações injustas ou age de forma ingrata, não entre numa discussão defendendo seus sacrifícios passados. Mas também deixe claro que você não aceita o comportamento inadequado. Entendo que você vê a situação dessa forma, mas eu não vou participar de uma conversa onde sou desrespeitada. É mais eficaz que, depois de tudo que eu fiz por você, como você pode falar assim comigo? A terceira estratégia é focar no comportamento, não na personalidade. Quando corrigir comportamentos inadequados, critique a ação específica, não o caráter da pessoa. Esse comentário foi desrespeitoso. É mais construtivo que você é um ingrato. Essa atitude não é aceitável. É melhor que você sempre foi assim. A quarta estratégia é manter consequências naturais. Se seu filho se comporta de forma inadequada, deve haver consequências naturais e proporcionais. Isso pode significar encerrar uma conversa, cancelar um plano ou retirar um apoio específico. Mas essas consequências devem ser comunicadas calmamente, não como punição vingativa, mas como limites saudáveis. Como você escolheu me falar dessa forma, vou terminar nossa conversa agora. Podemos tentar novamente quando você estiver disposto a ser respeitoso. A quinta estratégia é reforçar comportamentos positivos. Quando seu filho demonstra gratidão, respeito ou consideração, reconheça e aprecie esses comportamentos. Não como se fosse algo extraordinário, mas como reconhecimento de comportamento apropriado. Aprecie a forma como você expressou sua discordância de forma respeitosa. Ou, fico feliz quando você demonstra consideração dessa forma. Reforça os comportamentos que você quer ver mais. Agora, quero abordar uma questão delicada: quando procurar ajuda profissional. Algumas situações de ingratidão e desrespeito podem ser sintomas de problemas mais profundos que requerem intervenção profissional. Se seu filho adulto tem problemas com vícios, transtornos mentais não tratados ou comportamentos abusivos, a transformação da dinâmica familiar pode não ser suficiente. Nesses casos, é importante buscar orientação de terapeutas especializados em dinâmicas familiares complexas. Confúcio dizia: a sabedoria está em conhecer os limites do que podemos fazer sozinhos. Reconhecer quando precisamos de ajuda profissional não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Também é importante buscar apoio para você mesma durante esse processo. Transformar padrões relacionais estabelecidos há anos é um trabalho emocional intenso que pode ser muito desafiador fazer sozinha. Terapia individual, grupos de apoio para mães, ou até mesmo coaching focado em relacionamentos familiares podem oferecer o suporte e as ferramentas que você precisa para navegar essa transformação com mais facilidade e eficácia. Agora, quero compartilhar com você alguns sinais de que sua transformação está funcionando. Como saber se suas mudanças estão criando o impacto desejado na sua relação com seu filho? O primeiro sinal é que as interações se tornam menos voláteis. Mesmo quando há desacordos, eles são tratados com mais respeito mútuo e menos explosões emocionais. O segundo sinal é que seu filho começa a procurá-la para coisas além de necessidades práticas. Ele compartilha experiências, pede opiniões ou simplesmente quer conversar, não apenas quando precisa de algo. O terceiro sinal é que você percebe mudanças na forma como ele fala sobre você para outras pessoas. Talvez você ouça, através de terceiros, que ele mencionou algo positivo sobre você, ou que demonstrou orgulho de ter você como mãe. O quarto sinal é que ele começa a demonstrar consideração espontânea, lembrando de datas importantes, perguntando como você está,
oferecendo ajuda quando você precisa, sem que você tenha que pedir ou cobrar. O quinto sinal é que vocês conseguem ter conversas profundas e genuínas, onde ambos se sentem ouvidos e respeitados, mesmo quando discordam sobre alguma coisa. E o sexto sinal, talvez o mais importante, é que você percebe que não precisa mais da validação constante dele para se sentir bem como mãe. Você desenvolveu uma autoestima que não depende da gratidão ou aprovação dos seus filhos. Confúcio dizia: o sucesso da transformação não se mede pela mudança do outro, mas pela nossa própria evolução. Quando você se torna uma pessoa mais equilibrada, confiante e respeitosa, seus relacionamentos naturalmente melhoram. Agora, quero abordar uma questão fundamental: como manter essas mudanças a longo prazo, porque é uma coisa implementar transformações por algumas semanas ou meses, e outra coisa completamente diferente, manter essas mudanças quando você enfrenta estresse, cansaço ou velhos padrões familiares. A primeira chave para a sustentabilidade é entender que a transformação é um processo contínuo, não um destino final. Você vai ter dias em que vai escorregar e voltar aos padrões antigos. Isso é normal e esperado. Quando isso acontecer, não se julgue severamente, simplesmente reconheça o que aconteceu, aprenda com a experiência e recomite-se às suas novas escolhas. Confúcio dizia: aquele que cai 7 vezes e se levanta 8 vezes é verdadeiramente forte. A segunda chave é desenvolver um sistema de apoio sólido. Isso pode incluir amigas que entendem sua jornada, um terapeuta que te ajuda a processar os desafios, ou até mesmo um grupo online de mães que estão passando por transformações similares. A transformação é mais fácil quando você não está fazendo sozinha. Ter pessoas que te lembram dos seus objetivos e te encorajam quando você quer desistir é fundamental para o sucesso a longo prazo. A terceira chave é praticar autocuidado consistente. Transformar relacionamentos é um trabalho emocional intenso que requer energia e resiliência. Se você não cuidar da sua própria saúde física, emocional e mental, vai ser muito mais difícil manter as mudanças. Isso significa dormir bem, comer adequadamente, fazer exercícios, ter hobbies que te dão prazer e, principalmente, ter tempo para si mesma que não seja definido pela sua função como mãe. A quarta chave é celebrar pequenas vitórias. A transformação acontece em pequenos passos e é importante reconhecer e celebrar cada progresso, por menor que seja. Você conseguiu estabelecer um limite sem se sentir culpada? Celebre. Você resistiu ao impulso de cobrar gratidão? Celebre. Você teve uma conversa respeitosa com seu filho, mesmo durante um conflito? Celebre. Essas pequenas vitórias são os tijolos que constroem a grande transformação. Confúcio dizia: uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo, mas se completa um passo de cada vez. Agora, quero compartilhar com você uma perspectiva que pode mudar completamente como você vê essa situação. E se a ingratidão e o desrespeito do seu filho não forem uma tragédia, mas uma oportunidade disfarçada? Oportunidade para você crescer como pessoa. Oportunidade para quebrar padrões familiares disfuncionais que talvez existam há gerações. Oportunidade para desenvolver uma forma mais madura e saudável de amar. Muitas mães me dizem que, embora o processo de transformar a relação com filhos ingratos tenha sido doloroso, ele também foi profundamente libertador. Elas descobriram partes de si mesmas que haviam sido suprimidas, desenvolveram relacionamentos mais ricos com outras pessoas, encontraram propósitos e paixões além da maternidade. Confúcio nos ensina: todo obstáculo carrega em si a semente de uma oportunidade equivalente ou maior. A ingratidão do seu filho pode estar te forçando a um crescimento que talvez não acontecesse de outra forma. E aqui está uma verdade linda.
Quando você se torna uma pessoa mais completa, equilibrada e realizada, você automaticamente se torna uma mãe melhor. Não porque você está fazendo mais pelos seus filhos, mas porque você está sendo uma versão melhor de si mesma. Filhos adultos são naturalmente atraídos por pais que são pessoas interessantes, equilibradas e realizadas. Quando você para de definir sua identidade exclusivamente pela maternidade e desenvolve outras facetas da sua personalidade, você se torna mais atraente como pessoa e, consequentemente, como mãe. Mas quero enfatizar algo importante. Essa transformação deve ser genuína, não estratégica. Você não deve trabalhar em si mesma apenas para reconquistar a gratidão do seu filho. Você deve trabalhar em si mesma, porque você merece ser a melhor versão de si mesma, independentemente de qualquer resultado externo. Confúcio dizia: a pessoa superior age sem esperar recompensa externa, porque encontra recompensa no próprio crescimento. Quando sua motivação para crescer vem de dentro, não de fora, a transformação é mais profunda e duradoura. Agora, quero abordar uma questão muito importante: como lidar com as expectativas sociais e o julgamento de outras pessoas durante esse processo. Porque quando você começar a estabelecer limites com seus filhos, quando parar de aceitar tratamento inadequado, quando redefinir sua forma de amar, algumas pessoas podem não entender. Você pode ouvir comentários como: mãe é mãe, tem que aguentar tudo, você não pode abandonar seu filho. Família é família, não importa o que aconteça. Esses comentários podem fazer você questionar suas mudanças ou se sentir culpada por estabelecer limites saudáveis. Lembre-se de que muitas dessas pessoas também estão presas em padrões relacionais disfuncionais e podem se sentir ameaçadas pelas suas mudanças, porque elas destacam as escolhas que elas não tiveram coragem de fazer. Confúcio nos ensina: aquele que segue o caminho da sabedoria muitas vezes caminha sozinho, porque poucos têm coragem de questionar o que sempre foi aceito como normal. Sua coragem de quebrar padrões pode inspirar alguns e ameaçar outros. Mantenha-se firme nas suas convicções. Lembre-se de que você não está abandonando seu filho. Você está redefinindo o que significa amar de forma saudável. Você não está sendo uma mãe ruim, você está sendo uma mãe corajosa o suficiente para quebrar ciclos disfuncionais. E, principalmente, lembre-se de que as pessoas que realmente te amam e querem o seu bem vão apoiar sua jornada de crescimento, mesmo que não entendam completamente todas as suas escolhas. Quero também falar sobre como essa transformação pode impactar outros relacionamentos na sua vida. Quando você aprende a estabelecer limites saudáveis, a não aceitar desrespeito e a amar sem se anular, essas habilidades se transferem para todas as suas relações. Você pode descobrir que precisa redefinir relacionamentos com outros familiares, amigos ou até mesmo parceiros românticos que estavam acostumados com a versão antiga de você. Aquela que aceitava qualquer tratamento por medo de conflito ou abandono. Isso pode ser desafiador inicialmente, mas é profundamente libertador. Você está criando um círculo social de pessoas que te respeitam e valorizam, em vez de pessoas que se aproveitam da sua tendência ao autossacrifício. Confúcio dizia: quando mudamos internamente, atraímos externamente pessoas que estão em harmonia com nossa nova energia. Sua transformação vai naturalmente atrair relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Agora, quero compartilhar com você uma técnica poderosa que chamo de reescrita da narrativa maternal. Esta técnica ajuda você a redefinir sua identidade como mãe de uma forma mais saudável e sustentável. A maioria das mães define sucesso maternal como filhos gratos que sempre demonstram amor e aprovação. Mas essa definição coloca seu bem-estar emocional nas mãos dos seus filhos, o que é profundamente disfuncional. Em vez disso,
Redefina sucesso maternal como criar filhos competentes, independentes e emocionalmente saudáveis, enquanto mantém sua própria integridade e bem-estar. Essa definição coloca o foco no que você pode controlar, suas próprias ações e escolhas. Isso significa que uma mãe bem-sucedida é aquela que ensina a responsabilidade através de consequências naturais, não proteção excessiva. Oferece apoio emocional sem se tornar saco de pancadas emocional. Ama incondicionalmente sem aceitar comportamento desrespeitoso. Investe no crescimento dos filhos sem sacrificar seu próprio desenvolvimento. Mantém relacionamentos próximos sem perder sua própria identidade. Quando você redefine sucesso maternal dessa forma, você liberta tanto a si mesma quanto aos seus filhos das expectativas disfuncionais que criavam ressentimento mútuo. Confúcio nos ensina: o mestre verdadeiro prepara o estudante para superar o próprio mestre. Uma mãe verdadeiramente bem-sucedida cria filhos que são capazes de viver vidas plenas e independentes, mesmo que isso signifique que eles não precisem mais dela da forma como precisavam quando eram crianças. Agora, quero abordar uma questão final e muito importante: como manter a esperança durante esse processo. Porque transformar relacionamentos familiares estabelecidos há décadas é um trabalho longo e às vezes desanimador. Haverá dias em que você vai questionar se está fazendo a coisa certa. Haverá momentos em que vai parecer que nada está mudando, que seus esforços são inúteis, que talvez seja melhor voltar aos padrões antigos, pelo menos para manter alguma forma de relacionamento. Nesses momentos, lembre-se de por que você começou essa jornada. Lembre-se de que os padrões antigos não estavam funcionando. Eles estavam criando dor e ressentimento para todos os envolvidos. Lembre-se também de que a transformação real leva tempo. Relacionamentos que levaram décadas para se tornar disfuncionais não vão se curar em semanas ou meses. Confúcio dizia: a natureza não tem pressa, mas tudo se realiza no tempo certo. E, principalmente, lembre-se de que mesmo que seu filho nunca mude, você está se tornando uma pessoa melhor através desse processo. Você está desenvolvendo habilidades de relacionamento mais saudáveis, quebrando padrões familiares destrutivos e criando a possibilidade de relacionamentos mais equilibrados no futuro. Você está fazendo um trabalho profundo, não só para você e seu filho, mas para todas as gerações futuras da sua família. Você está sendo a ancestral corajosa que quebrou ciclos disfuncionais e abriu caminho para formas mais saudáveis de amar. Confúcio nos ensina: uma geração que escolhe a transformação planta sementes, sob cuja sombra as próximas gerações florescerão. Sua coragem hoje está criando possibilidades que talvez você nunca veja, mas que certamente existirão. Finalizando nossa conversa, quero deixar você com algumas reflexões profundas. A ingratidão e o desrespeito dos filhos são frequentemente espelhos que refletem padrões relacionais que nós mesmas criamos sem perceber. Isso não significa que você é culpada pela forma como seu filho te trata. Significa que você tem mais poder para transformar essa situação do que imagina. Quando você muda sua forma de se relacionar, você força seu filho a encontrar novas formas de se relacionar com você. Pode ser que ele inicialmente resista, teste seus limites ou até se afaste temporariamente. Mas se você mantiver consistência nas suas mudanças, se permanecer firme nos seus limites saudáveis e se continuar amando sem se anular, você cria as condições para que uma relação mais madura e respeitosa emerja. Confúcio dizia: aquele que planta uma árvore hoje pode não sentar à sua sombra, mas seus filhos certamente o farão. Sua transformação pode não trazer resultados imediatos, mas está criando as condições para relacionamentos mais saudáveis no futuro. E lembre-se sempre,
Você merece ser tratada com respeito. Você merece ter relacionamentos baseados em amor mútuo, não em obrigação ou culpa. Você merece ser amada pela pessoa maravilhosa que você é, não apenas pelos sacrifícios que fez. Ter filhos não significa abrir mão da sua dignidade como pessoa. Amar não significa aceitar qualquer tratamento. Ser mãe não significa se tornar invisível como indivíduo. Confúcio nos ensina: o amor maduro honra tanto o amante quanto o amado. Quando você aprende a se amar e respeitar, você ensina seus filhos a fazer o mesmo, tanto com você quanto com eles mesmos. Sua jornada de transformação está apenas começando. Haverá desafios, recaídas, momentos de dúvida, mas também haverá descobertas, crescimento, libertação e possivelmente uma reconciliação mais profunda do que você imagina ser possível. Confie no processo. Confie na sua capacidade de crescer. Confie no poder do amor maduro e equilibrado. E, principalmente, confie que você merece relacionamentos saudáveis, incluindo com seus próprios filhos. A ingratidão deles não define seu valor como mãe. O desrespeito deles não anula seus anos de dedicação. Suas falhas passadas não eliminam suas possibilidades de crescimento futuro. Você é uma mãe corajosa, embarcando numa jornada de transformação que pode liberar não só você, mas toda a sua família de padrões que talvez tenham existido por gerações. Que a sabedoria de Confúcio te guie, que a coragem te sustente e que o amor verdadeiro, maduro e equilibrado, seja sempre sua bússola nesta jornada de redescoberta e renovação. O futuro dos seus relacionamentos familiares começa com as escolhas que você faz hoje. Escolha a transformação. Escolha o crescimento. Escolha quebrar ciclos destrutivos e criar novas possibilidades de amor saudável. Seus filhos podem não agradecer imediatamente, mas no fundo do coração, eles respeitarão uma mãe que teve coragem de exigir o melhor deles e de si mesma. E você, olhando para trás, saberá que fez a escolha mais amorosa e corajosa possível. Obrigada por ter a coragem de questionar padrões estabelecidos. Obrigada por estar disposta a crescer. E obrigada por escolher quebrar ciclos ao invés de perpetuá-los. A transformação que você está iniciando hoje vai ecoar por gerações. Use esse poder conscientemente, amorosamente e com a sabedoria que Confúcio nos ensinou. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho para florescer, especialmente quando plantado em solo preparado pela coragem e pela sabedoria.